Olá, chicos, tudo bem? Tranquilos? Espero que sim, espero que estejam aproveitando esta quarentena para fazer os trabalhos, fazer nossas atividades, por favor, isso é muito importante, e cuidar também, a- eh, mirar as películas que gustan, ver as películas que gustan, escuchar as canções que gustan, cuidar de la salud mental. Eu sei que esta semana vai a ser um pouco mais corrida devido los trabajos evaluativos, pero tranquilice, quédese tranquilo, todo va a quedar bien. Aunque que estemos de quarentena, que va a pasar, todo eso va a pasar, es cuestión de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, aprovechando, haciéndolo todas las tareas. Hay 2 semanas que estamos sin tarea. Esta semana también no, yo no voy a pasar tarea. Solamente quiero que vean los videos, porque ya estamos en segundo bimestre, aunque que estamos cerrando, né? El primeiro bimestre, tenemos las cosas del segundo que está ocurriendo. Y no hay como no prestar atención en los videos. Y los videos son buenos porque ustedes pueden mirar la hora que quieren, ¿vale? Entonces, si estuvieras cansado, aburrido, pausa. Después vuelva y vea. Estoy extrañando mucho, los quiero mucho. Estoy extrañando mucho quedarse sin voz acá. Pero es un momento. Vamos a tener mucha paciencia, tranquilidad, que todo quedará bien. Mira, hoy yo quiero hablar de un asunto que es muy importante, aunque que no esté escrito, está subescrito en los libros, pero que las personas poco hablan. Las interpretaciones de texto ou interpretação de texto. Quando hablo de interpretação de texto, pode ser de diálogo, pode ser um texto mesmo, pode ser um comics, uma canção, para entendermos como que se pide uma tarefa, para podermos compreender como hacemos, ¿vale? Vámonos, venga conmigo, vámonos conmigo. Así. Entonces, interpretación de texto. Los textos escritos se parecen mucho a las conversaciones. Todos podemos hablar y lo hacemos explicando las cosas desde nuestro punto de vista. Decimos lo que nos conviene, ocultamos detalles que nos perjudican y destacamos lo que más nos interesa. Defendemos nuestra opinión. Exageramos. E incluso a veces se miente e engaña, como sabemos. A escribir y leer no somos mejores. Al escribir y leer no somos los mejores. Chicos, ¿qué es eso? Nuestra profe, ¿cómo es? Cuando leemos algo, como vamos a interpretar algo, no só miramos lo que está escrito, traímos con nosotros nuestros valores. Entonces, si vier un texto que no nos gusta en algo, aquele texto é difícil de ler, quedamos de bromana, se não já não gostamos ler, não temos a rutina de ler, quedará mais difícil de ler. Então, que le pido? Pido que vosotros leem primeiramente lo que te gustan, lo que te gusta. Primeiramente lo que te gusta. Después van a leer las otras cosas. Profe, pero no me gusta su materia. Empiece con un cómic de Mafalda, de Gaturro, de Condorito. Empiece con, va a Clavo de Ocho, que es Chaves. A mí no me gusta, pero si a ti te gusta, oír las canciones para interpretar lo que dije cada canción. Entonces es necesario, la interpretación está en nuestra vida, ¿vale? Então vamos a ver. Acá eu ha buscado 10 pontos claves para interpretar melhor. Vamos a ver? Primeira coisa que temos que ver, quem é o autor? Como hablamos de uma coisa, não sabemos que é o autor. Esse, por exemplo, essas 10 claves que he traído para vosotros são de Daniel Cassani, ¿vale? Como ler e interpretar melhor.
Não há outra maneira. Há que ler no mínimo 3 vezes. Depois, mira o contexto todo. Quem é o autor? Pode ser uma pessoa ou uma coluna de opinião, um grupo de amigos, uma invitação, um equipo de profissionais em uma notícia, um artículo científico, ou toda uma instituição em la web de um ayuntamiento ou um país em la Constituição espanhola. Sempre há alguém detrás de um escrito. Incluso os nomes foram escritos por pessoas de carne e hueso, que em el caso se esconden. Conocer o autor permite contextualizar melhor seu texto. Busque informação de ele ou de ella na internet ou em la biblioteca. Investiga quem é, onde trabalha, que ha publicado antes, como vê o mundo, que pensa de ele ou de ella, ou outras pessoas que conosco que se te mereçam confiança. Isso é muito importante, principalmente hoje em dia. Por quê? Porque escuchamos muchas cosas en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacen los blogs, las noticias en la televisión? Y las personas agarran eso como si fueran propias y no miran para ver quién es el autor, quién habló, de qué forma, de qué manera habló. El discurso es muy de palabras, pero sin significación, sin sentido. Hay muchas cosas além del discurso, de solamente palabras. Hay todo un contexto, ¿vale? Entonces, vámonos. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende el texto? ¿Qué pretende este texto? ¿No? Es la pregunta más importante. Escribir es laborioso y si alguien se ha tomado de la molestia de hacerlo es porque pretende algo. Conversar de una propuesta, despenalizar de aborto, difundir la idea, usar el condón en las relaciones sexuales. ¿Sabe qué es condón, no? Condón, camisinha, ¿eh? Criticar a alguien, el presidente, este está en moda ahora. Todos los quieren hacer y lo hablan, pero no agarran una idea, algo y vas a, quiero hablar sobre eso. No estoy hablando que eso está mal, no está. Siempre hablo. Mira, por lo menos 3 vehículos distintos de comunicación para hablar de una cosa, una noticia. Al mínimo 3 grandes. 3 grandes vehículos de comunicación, sea escrito, sea visto, hay que tener 3, ¿vale? Para después, y yo pienso hasta también un internacional, porque así miramos el todo, no solo nuestro punto de vista. Entonces, pregúntate por qué el autor escribió eso. ¿Es de izquierda? ¿Es responsable? ¿Y qué intereses tiene? ¿Milita en el mismo partido? ¿Quiere conservar su opinión, su posición? ¿No? Además, es habitual que existan otros autores de derecha de la Iglesia Católica con propósitos opuestos, no al aborto o al condón, defender al presidente. Averigua que outros autores existen e quais são suas intenções alternativas. Conhecer o entramado de autores e propósitos te ajudará a situar em cada texto. É interessante saber do que se habla, saber um pouquinho da pessoa que se habla. É confiável, tem fuentes, tem referências bibliográficas. Isso é muito importante, não? São doutores no assunto, são pós-doutores em assunto, ¿vale? É muito importante. Porque, por exemplo, vamos falar. Se temos a questão do aborto, uma pessoa favorável busca uma pessoa que é contra o aborto, del seguimiento religioso ou de outras, de várias religiões que hablam da mesma maneira. Porque para entender lo que se pide, lo que está hablando el texto, ¿vale? ¿Dónde y cuándo se han publicado? Esto es muy importante. Fíjate en la editorial, en el periódico o en la web en que se ha publicado el texto. Averigua qué otras actividades hacen.
¿En qué ámbitos o sectores de la sociedad se mueve? ¿Quién es su dueño? ¿Grupo empresarial o político multinacional? Presta la atención a la valoración social que se hace de ellos. ¿Es un periódico serio o sensacionalista? ¿Es la web de una universidad reconocida? ¿De una organización sin ánimo de lucro o de una secta proselitista? ¿Es un editorial de prestigio o comercial? ¿Los textos heredaron en parte los valores que tienen los medios que se publican? Al analizar los medios podemos entender mejor los textos particulares que han publicado. É interessante perguntar onde, aonde e quando foi publicado. Por exemplo, nós estamos passando pela pandemia. Então, está tendo charts, está tendo comics, está tendo histórias, está tendo todo um tipo de situação, certo? E quando a gente tem isso, como é que a gente vai falar de um assunto que a gente não passou antes? Então, a gente está passando aqui. Talvez, quando for para frente, olhar as nossas literaturas, nossos artigos de opinião, todo o contexto que viveu agora, as charges, os comics, as historinhas, né? Em quadrinho. Se você for olhar todo esse contexto, eles vão entender que nós estávamos passando por uma quarentena, por uma pandemia, que tudo foi criado. Um exemplo disso é a Mafalda. A Mafalda, ela era um comics, né? Era uma historieta que era publicada no Jornal da Argentina. E a Mafalda é extremamente crítica numa época que os argentinos, em Buenos Aires, estavam vivendo a ditadura militar na Argentina. Ainda que os textos dela sejam, assim, grandiosos, que pode caber em algumas situações, nossa, aqui no nosso contexto, porque às vezes cabem, né? O que acontece? Tem toda uma história, a sopa que ela fala, que ela odeia, a imposição que tem, o pai dela fala, que ela fala de democracia, era que eles estavam vivenciando naquele momento na Argentina, que estava numa ditadura militar. Então, nós temos que prestar atenção nisso, ok? E é muito importante saber quando que foi publicado para ter uma ideia do contexto histórico no qual estava se passando. Isso. Que tipo de texto se trata? Boa. Nos rodeiam textos extraordinariamente variados. Uma lei, uma notícia, uma notícia periodística, ou seja, uma notícia jornalística, um rótulo comercial, uma prédica religiosa, um artigo científico, uma instrução técnica. Cada texto tem suas funções, sua estrutura e sua linguagem próprios, e se usam solo em seu contexto. Identifique o tipo de texto ou gênero que se trata e averigua se respeita suas convenções mais habituais. Por exemplo, se trata de uma carta, tem membrete, o saludo se corresponde com a despedida. Se trata de uma argumentação, qual é a tesis? ¿Cuáles son los argumentos? A veces un autor se aparta de las convenciones establecidas para un género textual y eso es llamativo. ¿Por qué lo hace? ¿Qué pretende? Então, às vezes a gente vai ver um texto que é uma historinha, uma charge e que tem a ver com aquele contexto que está vivenciando, ok? Que tipo de informação aporta? Los textos aportam dados de natureza diversa. Uma notícia expõe hechos empíricos e deve ser objetiva, detalhada. Uma coluna de opinião expõe um ponto de vista e deve ser clara, convincente. Uma lei ou uma norma detalha as regras ou os princípios que devem seguir-se e são precisos e evitam as ambiguidades, perdona. Um artigo científico descreve os resultados que aportam na investigação. Um poema, um cuento, cria histórias que entretêm e emocionam. Não confunda os diferentes tipos de informação. Pergunta: há dados empíricos ou opiniões personais? Isso é muito importante. Procede a observação periodística, de la investigação científica, de alguma doutrina religiosa ou de la imaginação do autor. Evalúa também a qualidade de cada tipo de conteúdo. A notícia é detalhada. A coluna de opinião aporta argumentos sólidos. A lei é clara. A doutrina está de acordo com os princípios. El cuento é original ou emocionante.
Hay que ver todo eso, ¿vale? ¿Qué dados se destacam e se minimizam? No todas las posiciones de un texto tienen la misma importancia. Sabemos que el título enumera el tema, la idea principal o referencia relevante, que el primer párrafo y el último son especiales. En un periódico son más caros los anuncios de la página derecha y de la parte superior que los de la izquierda y de la parte inferior, porque el lector los lee en primer lugar. Também hay que leer, prestamos más atención en las primeras frases de un párrafo o a los sujetos de las oraciones, que son quien protagonizan las acciones. Los autores hábiles suelen aprovecharse de ello para destacar los que les interesa en las posiciones relevantes y para minimizar o esconder lo que no les conviene en el resto de posiciones. Entonces, ¿cuáles son las posiciones importantes del texto? ¿Qué ideas quiere destacar el autor y por quê? Porque ideias o autor quer destacar colocando aquilo que a gente sabe. O título, o primeiro e último parágrafo são essenciais, porque um apresenta, o outro encerra com a opinião, às vezes, se for um texto argumentativo. E nós temos ali todo o meio, que é o desenvolver, o desenrolar e a apresentação dos argumentos sobre determinado tema. Então, é muito importante. ¿Qué es lo que se da a entender? Muchos textos comunicam ideias e pontos de vista de maneira implícita com preposições, ambiguidades e dobles sentidos. A menudo estas ideias são tão importantes como o resto do incluso ou más. Fíjate en estos ejemplos. Al decir el catalán, pero muy vago, si es presupone el tópico de que los catalanes son muy trabajadores. Al decir Martin intentó de nuevo dejar de beber y se entiende que Marta ya había autoría. Daniel Cassani cuadró bebido antes que había intentado dejarlo sin exo. Además de decir que tienes problema con la bebida, también al decir de Betis no pudo marcar 3 goles, en vez de decir simplesmente el Betis marcó 2 goles. Se está presuponiendo que los 3 goles eran importantes para conseguir un objetivo, ganar un partido o una eliminatoria. Analiza los implícitos que hay en el texto. ¿Qué puntos son ambiguos? ¿Qué cosas se dan a entender? ¿Qué importancia tienen? Chicos, alguna persona habla, oh, mira, no quiero que haga una chantaje conmigo. ¿Por qué? ¿Hay algo que esconder para ser chantajeado? ¿Para que tiene una chantaje? Entonces, mira los contenidos que nos dan implícitos, ¿vale? ¿A quién se cita o a quién no? Nenhum texto está solo. Cada escrito se conecta com outros, toma ideias de textos precedentes, utiliza a palavra de outros autores, argumenta em contra de outras opiniões. Lo hace de maneira explícita, dando o autor, ponendo entre comillas sua palavra, de maneira implícita, copiando, parodiando as ideias e as palavras sem destacá-los. Chico, nós só hablamos citas, fazemos citações, sempre pegamos alguma parte exemplificamos com algum autor famoso, alguma universidade de renome, algum exemplo, ok? Para os nossos argumentos. Então, olha os textos, quem está citado no texto, né? Que é importante. Que palavras utiliza em texto? O autor ha elegido umas palavras e ha destacado outras, e só podemos dar pistas, porque as palavras cargam com as conotações do dia a dia. Fíjate en las diferencias que hay en escribir los alumnos o los alumnos, o las alumnas y el alumnado. Tampoco es lo mismo que decir las mujeres de la limpieza o personal de limpieza, moros o árabes, negros ou africanos. Tampouco diz exatamente o mesmo que referir Isla Maldivas ou de las Falkland, ou ao descobrimento da América e a invasão europeia. Fíjate las palavras que uso. ¿Cuáles te surpreende? ¿Por qué? ¿Qué palabras usaría tú para decir lo mismo? E por último, qual é tua opinião? Não confundas compreender um texto com estar de acordo com o conteúdo de lo que você disse. A gente pode compreender e não ser de acordo com o texto, entender? Muitos textos podem entender bem, podem expressar ideias opostas a nuestras.
puede utilizar un lenguaje que nos desguste e incluso despertar sensações desagradáveis. Em geral, às vezes a gente lê aquele texto, eu não sou a favor ao aborto, mas eu li e ele levantou algumas questões que faz refletir. Mas não é, eu não vou participar daquele texto, mas eu posso ter ele ali, posso ler ele sim, ok? Tranquilo? Aí eu pus aqui um texto para ver e uma interpretações para ser, que eu vou deixar para a próxima. E a pus aqui, ó, a Mafalda com a tirinha medindo a cabeça. ¿Cabrá que todo lo que la escuela me van a meter en la cabeza? E aí? Eu penso que cabe isso e muito mais. Pero, em esse contexto, Mafalda está falando da época da ditadura, onde era impuesto a escola e a escola impuesta impunha a los demás. ¿Vale? Tranquilas? Quédase para pensar. Besitos e hasta luego.